Me pediram aqui para eu reagir à história da construção da Basílica da Aparecida. Eu nunca tinha ouvido falar antes da Basílica da Aparecida, até vocês me sugerirem esse vídeo para eu poder ver e vamos ver isso. O segundo maior templo religioso do mundo, O segundo... visitado por mais de... Uou! Já começamos muito bem. O segundo maior templo religioso do mundo. E eu não tinha ainda ouvido falar da Basílica da Aparecida. Como? 13 milhões de pessoas todos os anos. 13 É tão milhões? grande e imponente que está em construção há 65 anos. No vídeo de hoje, vamos conhecer a obra da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, já deixa o like no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. Cara, E vem comigo conhecer essa segundo incrível maior obra de arte. templo. Até de agora engenharia. não dá acreditar que eu nunca tinha ouvido falar da Para entendermos olha só o tamanho desse templo comparado a outras casas que estão ao redor. E depois são casas bem, quer dizer, são mansões mesmo. E comparado ao templo, quer dizer, são umas miniaturas. melhor a história da construção da Basílica, temos que conhecer primeiro os eventos responsáveis por todo o desenvolvimento da região. E para isso, temos que voltar mais de 300 anos no tempo. 300 em anos? 1717. Que? 1717. 3 pescadores, depois de vários dias sem conseguir muita coisa no rio Paraíba do Sul, encontraram parte de uma imagem esculpida em barro. Até aí, nada de anormal, afinal encontrar objetos no rio era relativamente comum. Porém, pouco tempo depois, encontraram outra parte, que juntas formavam a imagem de Nossa Senhora. O evento poderia até passar desapercebido, se a maré de azar dos pescadores não tivesse mudado repentinamente. Após encontrarem a imagem, os peixes começaram a surgir com fartura nas redes dos 3 pescadores. O sucesso inesperado na pescaria, é claro, foi imediatamente creditado ao fato de terem encontrado a imagem de Nossa Senhora. A história, aos poucos, foi se espalhando e angariando devotos. A imagem foi então chamada de Nossa Senhora Aparecida. A procura foi tanta que no ano de 1745, a primeira capela para abrigar a imagem foi construída, com a ajuda da mesma família que anos antes a havia encontrado. Mas a cada ano, o número de pessoas em busca dos milagres crescia, inclusive recebendo personalidades históricas, como a própria princesa Isabel, que por conta da dificuldade de engravidar, fez alguns votos para Nossa Senhora, que pelo jeito acabou dando certo, pois pouco tempo depois engravidou do seu primeiro filho, Pedro de Alcântara. Na época, um país no auge da era escravagista, muitos fiéis da Nossa Senhora Aparecida eram escravos e que viam na figura uma esperança, já que a imagem era a única representação negra de Nossa Senhora. Um dos milagres mais famosos ligados à imagem foi a do escravo Zacarias. Já idoso, trabalhava em uma fazenda próxima ao Morro dos Coqueiros, onde a capela fora construída anos antes. Com receio de não resistir a mais uma surra por seu feitor, correu para a capela suplicando a intervenção de Nossa Senhora. O feitor perseguiu Zacarias até a capela e lá presenciou o milagre. As correntes desprenderam-se dos braços de Zacarias, arrebentando em frente ao altar e libertando o escravo completamente. O feitor, totalmente assustado com o ocorrido, exigiu a imediata libertação de Zacarias. A história novamente se espalhou pelo país e, coincidência ou não, pouco tempo depois, em 1888, a princesa Isabel implementa a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão no país. A capela, nesse mesmo ano, é ampliada, se tornando uma basílica com 2 torres frontais e se torna o templo religioso mais importante do país, ganhando o título de Basílica Menor pelo Vaticano em 1908. Reunindo milhares de pessoas todos os dias. Antigamente era bem pequeno a zona, não era muito habitado ainda. A necessidade de um espaço maior para melhor recepcionar os visitantes era fundamental. Foi então
que em 1939 os primeiros planos para a construção de uma nova basílica, milhares de vezes maior, foi colocado em prática. Mas foi somente quase 2 décadas depois, após anos de estudos indo desde a escolha do terreno até o estilo da construção, o projeto começou a ganhar forma, através das mãos do arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto, responsável pelo projeto e construção de mais de 200 igrejas em todo o país na época. Calixto era o maior especialista na arte sacra e litúrgica da época, mas, ainda assim, a obra da Basílica de Aparecida era de longe o maior desafio da sua carreira. Seus estudos para a obra incluíram viagens para países como Estados Unidos, Alemanha e Itália, onde obras similares já existiam, além de buscar a mais nova tecnologia para empregar na gigantesca obra. Também não tem como. Depois de definir a concepção inicial, a técnica construtiva e o estilo arquitetônico, Calixto ficou responsável por apresentar o projeto pessoalmente para o Conselho de Arte Sacra do Vaticano, que classificou o projeto como incrível e inigualável. Com todas as aprovações devidamente alcançadas, a Basílica finalmente começaria a sair do papel. O local escolhido foi o Morro das Pitas. O desafio já começava com as obras de terraplanagem, que tiveram início em 1952 e foram finalizados em meados de 1955, quando a obra da Basílica foi oficialmente iniciada. As fundações da Basílica foram feitas numa mescla de sapatas e blocos sobre estacas, além da estrutura de contenção do pavimento de subsolo. Nas fundações foram usados mais de 12 mil metros cúbicos de concreto e cerca de 1.200 toneladas de aço. A estrutura da Basílica seria constituída 100% em concreto armado, ficando sob a responsabilidade do engenheiro calculista Paulo Franco Rocha, e a execução da estrutura e terraplanagem ficou a cargo da empresa Mariucci, pelo menos inicialmente. As obras começaram pela nave norte, por ser uma obra muito grande e demandava recursos financeiros nunca antes vistos. A administração era feita de perto pelo padre Noé Sotilho, que além de ser o responsável por angariar os fundos que vinham de doações da comunidade religiosa, tinha a missão de empregá-los da melhor forma possível, tarefa que executava com maestria. Porém, ele notou que poderia diminuir ainda mais os custos da construção, se ele mesmo gerenciasse a obra. Sendo assim, decidiu encerrar o contrato com a empresa Mariucci e formou seu próprio corpo técnico de construtores, engenheiros e arquitetos, montando uma construtora própria da igreja, onde, sem visar qualquer tipo de lucro, todos os recursos poderiam ser diretamente direcionados em sua totalidade para a execução das obras da Basílica. A prática acabou inclusive se tornando uma tradição que segue até hoje. Todas as obras da Basílica são projetadas, planejadas e executadas pelos próprios construtores da... Após a finalização da nave norte, a cúpula central começou a ganhar forma. Executada completamente em concreto armado, com uma altura de 70 metros e 34 metros de diâmetro, é revestida com folhas de alumínio anodizado. Sua execução foi um dos pontos mais complexos da obra. Centenas de metros de andaimes. É por isso que eu quero fazer engenharia, mano. É muito desafiador. É um desafio muito bom que eu quero para minha vida. Ver um projeto feito por um arquiteto e eu sentir-me desafiado a tirar aquilo do papel. De aço e madeira mantinham temporariamente as formas. Enormes estruturas de aço tiveram que ser projetadas para sustentar o concreto durante o processo de cura. A concretagem foi feita em etapas, anel por anel da cúpula, para que a estrutura se autossustentasse ao longo da execução. Além disso, uma plataforma em espiral foi executada sobre a cúpula, para que os armadores e carpinteiros pudessem acessar cada estágio da concretagem de forma totalmente segura. Todo esse trabalho deu forma a um dos aspectos mais bonitos da Basílica. As alvenarias das paredes foram executadas com tijolos de barro cozidos, que além de serem completamente fiéis ao estilo da edificação,
também faz um paralelo ao material da própria imagem de Nossa Senhora, que também foi esculpida em barro. Durante uma visita à Aparecida em 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek ficou impressionado com as obras. Decidido a fazer parte, fez uma grande doação para a obra da Basílica. Chamada de Torre Brasília, em referência à capital do país, teve sua estrutura metálica completamente paga por Juscelino. Com 107 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, é uma das únicas edificações do complexo que não foi executada inteiramente em concreto armado. Essa torre hoje abriga toda a administração da Basílica, que vai desde a contabilidade até o corpo técnico de engenharia, além de um museu e um mirante com mais de 300 metros quadrados. Internamente, a Basílica encanta com olha só a beleza dessa Basílica por dentro. Arquitetura e pelos adornos artísticos. A cúpula central teve seus mais de 2.000 metros quadrados de área revestidos com 5 milhões de pastilhas, formando um desenho da Árvore da Vida, que descem para as 4 enormes colunas com gravuras que representam a diversidade brasileira, além dos enormes vitrais que decoram o espaço. A Basílica tem a forma de uma cruz latina, com cada ponta apontando para um hemisfério, facilitando assim a identificação. Com uma área total de 72.000 metros quadrados, chega a receber 270.000 pessoas em um único dia, tendo seu recorde anual. Calma. Uma área total de 72.000 metros quadrados, chega a receber 270.000 pessoas em um 270.000 pessoas por dia. único dia, tendo seu recorde anual na casa dos 13 milhões de pessoas, e movimenta 1,4 bilhão em receita anual, 14 vezes o orçamento anual destinado pelo Estado ao município de Aparecida. O complexo não se limita apenas à Basílica, ainda tem um centro de apoio aos visitantes com mais de 380 lojas, 874 sanitários, um estacionamento bem grande e o maior estacionamento da América Latina, com capacidade para 6 mil O maior veículos. estacionamento da América Latina é de uma basílica. De uma estação de tratamento de água própria. Tudo isso distribuído em uma área de 1,3 milhão de metros quadrados. A arquitetura do Uma lugar passarela todo. de 392 metros de comprimento e 35 metros de altura, chamada de Passarela da Fé, ainda liga a antiga basílica ao novo complexo de Aparecida. Passarela Não se sabe ao certo da o valor Fé. real da sua construção, mas segundo algumas estimativas, desde o início das suas obras, a Basílica de Aparecida teve um custo aproximado de 1,5 bilhão de reais, isso sem considerar as obras mais recentes. A obra ainda não foi completamente finalizada. Em 2016, uma das últimas etapas entregues foi o campanário, um dos últimos projetos do arquiteto Oscar Niemeyer, composto por 13 sinos importados da Holanda, com peso de 97 toneladas e um custo de 5,6 milhões de reais. Os 13 sinos são sinos. controlados por computador, que permite a criação de melodias musicais. A Basílica é um dos poucos lugares do mundo que receberam a visita de 3 papas diferentes. Uma em 1980, com a visita do Papa João Paulo II, outra em 2007, com o Papa Bento XVI, e a última em 2013, com a visita do Papa Francisco. Foram usados 35 mil metros cúbicos de concreto, 40 mil toneladas de aço, 25 milhões de tijolos e 250 mil telhas, nessa que é uma das mais belas e conhecidas obras em território nacional. Independente da religião. O maior templo, o segundo maior templo do mundo. Só pode, né? É um lugar que vale muito a pena ser visitado. Bem, com O certeza. vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E comenta aí embaixo qual a próxima grande obra que você quer ver aqui na série História das Estruturas. É isso aí. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu. Até lá.
Yeah. Não tem como não gostar ou não ter vontade de querer conhecer a Basílica da Aparecida. O segundo maior templo do mundo. A arquitetura, esse, quer dizer, o estilo todo bem bonito, tudo bem armado nos únicos detalhes. Cara, gostei bastante, dá vontade de conhecer. Vocês estão no Brasil, vocês têm que conhecer esse. Os que ainda não conhecem, né? Vocês têm que conhecer essa basílica, é muito boa. Muito bom conhecer esses lugares em si, meio que históricos, porque começou há muito tempo a construção e até os dias de hoje permanece. Então são lugares que vocês têm que conhecer, sério. Se um dia eu tiver a oportunidade, com certeza vou querer conhecer. Muito grande. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e até a próxima.